Sem dúvidas, mesmo não tendo uma face assustadora, Shizariri sabe fazer com que a pessoa tenha medo dela. Haruardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vamos falar do episódio de número 131, que foi descontraído e relaxante. Ele foi divertido a um todo, ele não foi informativo, ele foi rápido, você basicamente vai clicar no episódio e você mal vai ver o tempo passar porque ele é muito rápido. Quando você notar, caraca, já tá acabando, mas poxa, quase não teve nada. É tipo isso que você vai sentir com esse episódio, mas ele era relevante de ter. Muitos vão achar, ah, Haru, você tá achando então que foi um episódio com Air Filler, isso que você quer dizer? Então, ele tem o Air Filler, só que ele era informativo, ao certo modo que eu falei que não era informativo, por conta de que ele mostra uma das cenas estáticas da Open que, tendo sido adaptada em um episódio, a gente pode dizer que as outras cenas também serão adaptadas, como por exemplo, a Kahono do templo subaquático, talvez treinando com a Noelle, algo parecido, um foco, episódio especial no Zora. Então agora a possibilidade fica maior de ter um episódio exclusivo por conta de uma cena estática ter sido, digamos que, adaptada em um episódio, como foi do Shipsan, o pessoal de Hand. Então essa possibilidade vai crescendo maior. Para todo caso, meus queridos Kohais, a gente até já conversou sobre isso, eu recomendo o vídeo da Open caso você queira mais informações. Mas, para todo caso, voltando ao foco principal, eu acho que foi um episódio interessante porque ele foi muito bacana. Ele teve referência ao primeiro episódio de Black Clover, se eu não me engano, no finalzinho, o Asta e o Yuno estendendo os braços, foi algo emocionante. Eu diria que ter visto o Nash se inspirando no Asta é muito bacana por conta de que já gera aquela possibilidade, né? O Tabata Sensei tá desenvolvendo esse personagem aos poucos, digamos que em momentos secundários mesmo, mas quando mostra o pessoal de Hand, ele sempre tenta mostrar um pouco desse garoto e cada vez esse garoto impressiona mais. Então eu diria que no final, se duvidar, se a gente vê ele no Esquadrão Mágico, no possível time skip de 2 anos a 3 anos, não seria surpresa, porque o Tabata CC, mesmo que seja secundariamente, ele está desenvolvendo aos pouquinhos sempre que esse personagem aparece. Então eu ficaria satisfeito, digamos que se daqui um time skip de longos anos, se esse garoto se tornar parte do Esquadrão Mágico, do Asta, eu ficaria feliz porque ele está sendo desenvolvido e a gente vê isso mesmo que seja aos pouquinhos. Para todo caso, eu diria que esse episódio, ele teve praticamente quase tudo que eu queria, porque eu realmente queria ver o pessoal de Hand, eu queria ver a reação deles com o Asta, após ter visto, né, no jornal a notícia que o Asta foi o causador da destruição dos demônios, dos elfos. Mas para todo caso, o que eu mais gostei foi o fato até da parte romântica, que era algo que eu falei com vocês que era o que eu mais estava empolgado, com hype, e infelizmente isso foi aquele ponto a desejar, só que ao mesmo tempo foi satisfatório, e você vai entender ao longo do vídeo isso. Mas para todo caso, eu acredito que já podemos ir falando sobre isso e muitos outros pontos principais, então vamos logo falar sobre Black Clover, seus episódios mais recentes, mais conhecido como Shizariri finalmente conhece o Harem de Asta, ou melhor dizendo, finalmente conhece Neru e Noelle, as companheiras de Asta. Eu diria que devemos começar com a melhor parte do episódio, porque vamos ser honestos, eu amo shippar casais, eu amo romance, eles podem ser os casais mais improváveis, as maiores impossibilidades, mas vocês já estão acostumados com o jeito aqui do Senpai. Eu amo ship, eu amo romance, sou um romancista e eu quero ver casais. E ocorre que Black Clover, ele é uma obra que tem inúmeros casais. Mesmo que sejam chips improváveis, eu quero ver o harém se formando, o harém crescendo, quero ver a reação da crush do protagonista vendo o harém dele, e ocorre que quando era algo que eu levei quase uma semana esperando, eu posso dizer que quando eu vi esse episódio, eu esperava mais, porque sério, eu queria ver um contato maior, eu queria ver, digamos, uma reação mais próxima da Shizariri, mas que tipo de reação também poderia proporcionar o episódio? Não é como se ela sentisse algo pelo Asta, não é mesmo? Mas tipo, eu queria ver talvez ela achando que poderia ter um casalzinho aí do Asta da Noelle, do Asta da Nero, algo parecido. Eu acho que eu queria ver tipo um chip indireto, ela apontando, digamos que o Asta como uma das garotas. Eu acho que era esse tipo de cena que eu queria ver, infelizmente não ocorreu, mas fazer o que, né? Black Clover já está sendo bondoso de colocar esse tipo de cena, esse tipo de interação das waifus. Eu não posso dizer que eu queria algo a mais, sendo que não é uma obra que tem, digamos, literalmente 50% de romance, são pitados de romance que tem. E eu estou satisfeito com a forma como foi conduzida, mesmo assim, porque é uma parte mais divertida. Vamos logo ressaltar a parte aí da Shizariri e do Asta. Eu acho que foi interessante porque era aquela frase clássica que a gente queria ouvir, ele até se curva perante ela, pega flores do nada, não sei onde estavam essas flores e não queira você também saber, e ele fala, Gekoshite Kudasai! E acontece que, tipo, case-se comigo, que significa isso em Parotogarawa.
É que a Shista-Riri mais uma vez faz aquela cena clássica que a gente até já estava morrendo de saudades e o nosso garoto capiroto masoquista também estava com saudades. Ele leva uma surra do punho de água da magia dela. E ocorre que, como se isso não fosse a maior cena, a cena fica melhor ainda. Por conta do quê? A gente viu que a Noelle, ela ainda não tinha chegado em Hunt, porque o Asta disputou uma corrida com o Yuno, né? Só que ocorre que quando ela está chegando, ela acaba ouvindo isso. E aí, tipo, é muito engraçado, porque o grito do Asta, o pedido de casamento, ecoa no vilarejo inteiro. É como se Hunt nem fosse grande. E foi muito engraçado porque, tipo, os moradores estavam falando, ó. É esse o Asta. Se a gente tinha uma dúvida, é o nosso garoto capiroto que veio nos visitar mesmo. Que saudade, Natsukashi, porque o Asta literalmente pede ela todo dia, então é algo que o pessoal sente saudades quando ele volta. Então, pra todo caso, eu acho que foi muito engraçada essa cena, foi muito bacana, não até pela parte da Shista-Riri, porque é uma cena clássica, mas é o tipo de cena que eu gosto, mas eu acredito que pela introdução da Noelle, porque ela achava que o pedido de casamento, indiretamente, aparentemente na minha interpretação, estava sendo dado para ela. Então ela pensava, Bacasta, o que você está fazendo? Eu sou da realeza, se explique, o que você quer dizer com pedido de casamento? Então foi muito engraçado, porque a gente não sabe se a Noelle estava se referindo ao pedido para ela, ou se ele estava pedindo alguém em casamento. Pelo que dá a entender a cena, ela achava que era para ela, mas não dá para saber, não é mesmo? Mas eu diria que se ela tivesse visto o Asta pedindo a Shista-Riri em casamento, a cena teria sido muito melhor. Eu posso dizer que daí eu teria ficado satisfeito. Quando eu digo que eu esperava mais, era até por esse tipo de interação. Eu queria ver qual seria a reação da Noelle vendo, digamos que o pedido do Asta para a Shista-Riri. E infelizmente não ocorre, fica naquele tom de mistério. E a cena basicamente é descontinuada quando o Asta poderia se explicar, porque o Ship-san, né, que é o padre lá, ele conversa com a Noelle, ela se apresenta. Então, infelizmente, esse tipo de cena é aquela cena que nunca vai ter um foco muito desenvolvido, porque o foco não é, né, romance da obra, mas ao menos tem essas pitadas de vez em quando. Mas antes, meus queridos Kohais, acredito que devo ser sincero e honesto com vocês e falar sobre uma cena que eu já havia esquecido e que é interessante para o plot do episódio. O momento que a Noelle fica se questionando, pensando o que o Asta escreveu nas cartas que ele sempre envia para o vilarejo de Rand. É interessante isso porque a Noelle passou o tempo inteiro do episódio pensando nisso depois que ela conheceu a Shista-Riri e o Ship-san. Ela ficou pensando, o que esse garoto escreveu? O que ele estava falando? Que o grande amor da vida dele é a Noelle? Foi por isso que ele já deu um indireto do casamento gritando Baka Asta. Então foi muito engraçado essa cena porque ela já pensou nisso e ela já fez feitiço de água fazendo com que o Asta se machucasse mais ainda. Então se a gente perceber, desde a mudança do vilarejo de Rand pra ir pros Tolos Negros, o Asta só apanha com magia de água, é com a Shista-Riri, é com a Noelle. Então é interessante ressaltar isso, que magia de água não é realmente o forte do Asta. De todas as magias, a de água sempre tem uma relação especial com o nosso protagonista. Mas para todo caso, eu tinha que enaltecer aqui e aí fica na dúvida, o que o Asta escreveu sobre a Noelle nas cartas dele? Para todo caso, acredito que vamos para outras partes do episódio mais recente. Eu diria que praticamente já concluindo a cena, a interação, né, do Aren com a Shista-Riri, ela foi interessante. Eu posso dizer que esperava mais, mas foi descontraído, engraçado. Eu gostei da parte que foi introduzido, né, a Nero e a nossa querida Noelle. Eu acho que foi muito fofinha a parte da Nero, ela chegando toda tímida, Kochirakoso, né, eu conto também igualmente com vocês. É uma parte mais educacional, né, não é educacional, né, ficou até errado, mas é uma parte que é de educação. Se você se apresenta, se você é alguém próxima daquela pessoa e você está conhecendo os responsáveis, a família, amigos ou qualquer coisa da pessoa que você está ao lado, que é seu companheiro, é legal falar esse tipo de cena e foi muito fofinha a forma como a Nero, digamos, se portou diante dessa situação. É algo meio complicado, digamos, que de abordar porque envolve muito a cultura do Nippon, mas ao certo modo, se você já percebeu, se você já viu em vários animes, você percebe que a forma como a Nero se portou foi muito fofinho quando ela se apresenta e fala com o Ship-san e com a Shista-Riri, que de certa maneira sou a família do Asta. Então foi muito bonitinha, digamos, a impressão que ela já teve da sua futura família. Para todo caso, sem brincadeiras agora. Então eu diria que já para concluir com chave de ouro essa parte da Shista-Riri, eu quero que vocês me digam nos comentários sobre o pedido de casamento do Asta. Gekon shite kudasai. Eu quero que vocês me ajudem a me recordar do arco dos elfos, por conta de que o Asta e o Yuno voltam para o vilarejo de Rand. Eles conseguem salvar, eles até jantam bem rápido antes de voltar para a capital real para a batalha final. E eu não consigo me recordar se ele pediu a Shista-Riri em casamento naquela oportunidade. Se ele não pediu, faz eras que a gente não via essa frase.
Se ele pediu, ele só manteve o hábito que ele sempre faz a cada momento que ele se reencontra com ela. Então, por gentileza, por favor, meus queridos corrais, me digam nos comentários, ele pediu ela em casamento daquela oportunidade do Arco dos Elfos? Ou ele esqueceu, tava muita adrenalina, eles tinham que ir pra capital real? Eu não consigo me recordar, mas conhecendo o Asta, provavelmente ele deve ter pedido, mesmo estando numa guerra. Pra todo caso, meus queridos corrais, acredito que tendo abordado essa parte, falei tudo que eu queria falar sobre a Shistariri, a interação com as waifus. Eu esperava mais da interação, eu diria que talvez a Shistariri, percebendo que o Asta é um garoto com charme, conquistador, está rodeado de companheiras femininas do esquadrão dele. Infelizmente isso não ocorreu, mas seria muito diferente talvez para Black Clover, embora seria um clichê bacaninha de seguir, digamos que ela apontando algumas coisas. Quem sabe assim o Asta percebia, digamos que as companheiras que ele tem, mas para todo caso ele tem que continuar tendo esse crush na Shistariri para que a comédia continue, não é mesmo? Mas para todo caso era uma cena que eu gostei, mas esperava mais por conta da interação, né, da Shistariri com a Noelle e com a Nero. Pronto, no caso, praticamente tendo falado sobre essa parte, agora vamos falar de como tudo isso ocorreu, por que Noelle foi para o vilarejo de Randy junto de Asta. Então vamos logo para uma das partes iniciais do episódio, né, uma das partes que deve ser ressaltada no vídeo, porque Noelle foi para o vilarejo de Randy, Haru-senpai. Então, meus queridos corrais, basicamente foi por conta de que ela queria ficar perto do crush dela, né, conhecer sua futura família, é mais por isso. Porque a gente viu que o Asta, ele iria aparentemente correndo para o vilarejo de Randy. Ele tem, né, negócio a tratar lá, ele tem que visitar, né, digamos que é sua terra natal, ele tem que falar sobre aquela notícia no jornal que é falsa. Algo bacana foi que o Yuno aparentemente foi para Randy só para avisar sobre isso. Não é à toa que ele corta o Asta e já diz para o Ship-san que aquilo é falso, o Asta está ajudando na caça aos demônios. Então é interessante porque o Yuno, ele é rival do Asta, mas a gente já sabe que eles são uma família, eles são companheiros. Então eu diria que o grande motivo dele ter ido para Randy provavelmente é por conta do Asta. É o que eu acho, ao meu ver, relembrando. Pra todo caso, tendo falado sobre essa parte, o Asta iria, né, para visitar também seus companheiros e provavelmente para falar sobre isso. Só que ocorre que uma parte interessante é que o Asta, ele podia ter pedido para o Firaro, e como ele disse, eu deveria ter pedido para o Firaro-senpai, e ocorre que ele não pediu, né, ele decidiu ir seguindo talvez o caminho da morte, como se ele não pudesse chegar até o destino final. Porque basicamente, se você tá indo com a Noelle, tem esse perigo no momento atual. Por mais que ela tenha melhorado o controle, o fluxo de mana dela, ela ainda não é perita nisso, e vimos que no controle básico de vassoura para manusear, ela não é a mestra. O engraçado é que foi literalmente uma cena muito divertida de fanservice, de casal. A gente viu que a Nero tava falando, controle essa vassoura, não era? E ela fala que estava tentando. Tem o Asta e ela começam a discutir. Ela fica brava porque o Asta tava com medo e se segurou mais nela. Ela diz, eu sou da realeza, da casta. E ele quase cai, ele se segura na ponta da vassoura. Ele fala que nunca deveria ter ido com ela. Ela fala que estava sendo gentil de oferecer uma carona. Então foi muito engraçado essa parte, porque depois ela retoma o controle, só que eu quero que vocês pensem que ela só retoma o controle da vassoura quando a Nero sai. Tipo, acho que você quiser, interprete o que você quiser, mas isso aqui eu estou dando como uma indireta mesmo. Ela decidiu seguir em frente e sozinha, né, porque ela estava na forma de pássaro, e a gente viu porque a Nero decidiu ir na frente, só que ocorre que ela foi sozinha e depois, aparentemente, a nossa querida Noelle, ela conseguiu ter o controle de volta da vassoura dela. Por que será, não é mesmo? Pra todo caso, eu diria que foi legal, porque a gente viu que eles estavam aparentemente chegando, aí que o Yuno chega na velocidade da luz, basicamente com a magia de vento, a Bedo tava junto, e ocorre que o Asta, ele esquece a Noelle, ele vai correndo porque ele quer disputar quem vai chegar antes. Então vemos que o Asta mesmo assim perde para o Yuno, né, porque contra uma magia de vento é impossível você ganhar, só se você estiver na Black Form. E ocorre que basicamente os dois estavam se tratando como criança, um discutindo com o outro, e daí ocorre na cena lá do Ship-san quando eles chegam no vilarejo. Mas, para todo caso, finalizando, foi isso. A Noelle foi jogada para escanteio, o Asta literalmente ignorou ela para ir correndo atrás do seu rival. Para você ver, você larga o iPhone, mas o rival você não larga. Grande Asta seguindo os grandes senpais dos animes shounen, não é mesmo? Indiretas para alguns animes? Bom, talvez sim, talvez não. Só me dizer nos comentários que obras você considera que o protagonista abandona a wife para ir atrás do rival. Me diga aí. Eu diria que agora chegamos à parte da Nero, que é uma das partes mais importantes, e eu preciso que você preste atenção inteiramente em tudo que eu vou falar em volta dela, porque foi rápido, mas há uma maneira que foi equivocada na fala dela, ou ao menos nas legendas, se você for notar, e eu quero que você preste atenção nisso. Mas, para todo caso, vamos antes falar da cena do contexto que foi bacana. Para todo caso, o motivo dela ter ido aparentemente para Randy com Asta não foi só por sempre estar ao lado do protagonista, e sim porque ela queria visitar simbolicamente, mostrar respeito, né, ao
ao primeiro Rei Mago, digamos que ao túmulo dela, que ela criou de certa maneira. Vimos que 500 anos tendo guardado aquele lugar onde ele ficou petrificado, é normal, né, que ela trate ele como se fosse um túmulo e preste respeito para ele. E foi bacana essa cena, porque realmente eles até colocam um flashback, que foi aquele local que ele ficou despetrificado, e ainda há umas rochinhas como se fossem vestígios do corpo dele, e por isso ela coloca flores ali. É como se fosse o túmulo que ela criou para ele. E eu acho isso bacana, porque, me desculpa, eu acho legal um chip Nero e Asta, mas eu devo enfatizar que Lumière e Nero é muito melhor. O carinho, lealdade, amor, afeição, admiração que foi mostrado entre esses dois em poucos momentos é o suficiente para criar um grande chip. Então eu diria que ver esse tipo de cena é de cortar o coração, mas pelo menos a gente entende o motivo também do porquê a Nero foi para a Randy junto e porque ela tomou a frente e abandonou o Asta e a Loery. É uma cena que corta o coração, mas é uma cena bonita de se ver. Eu diria até mais por conta do final, que ela pede que o príncipe, o Lumière, continue guardando essa geração e olhando por eles. Foi uma parte legal porque é como se ela estivesse olhando para a futura geração de novos cavaleiros mágicos. Então eu achei muito bonita essa cena e devo enfatizar que não tem como. O carinho, o sentimento que a Nero tem pelo Lumière sempre será maior que por qualquer personagem que ela tem em Black Clover. Algo que foi 500 anos, não é algo que vai ser esquecido, não é algo que vai ser mudado. Ele sempre vai estar no Kokoro porque ele foi uma pessoa que mudou a perspectiva dela. Então é muito bonito de ver esse tipo de cena. Mas, para todo caso, eu acredito que tendo abordado a parte principal, o contexto, agora a gente vai para uma outra parte que envolve a fala dela, príncipe, porque isso é importante de ressaltar também. Eu diria que só uma parte interessante de ressaltar, que é mais uma curiosidade, mas que eu devo enfatizar. Só que eu quero que vocês entendam que isso não é como se fosse uma correção, mas só uma maneira de dar aquele aviso legalzão, né? Que é para vocês notarem, digamos que nas traduções que os Legenders usam, não só para o português, como para qualquer língua. Eu quero que vocês notem que se você viu na legenda dizendo meu príncipe, não importa a língua, eu quero que vocês saibam que não está totalmente certo, está equivocado. E que momento foi isso, Haru? Foi quando a Nero está, né, lembrando das lembranças com o Lumière e ela diz Ode. Nas legendas, ou ao menos em português, em alguns sites, está colocado meu príncipe. E ocorre que não é isso que a Nero fala. Eu entendo, pelo chip, pelo contexto, até fica legal e não há problema em você colocar meu príncipe. Isso não vai afetar, digamos que a obra, digamos que o episódio. Até faz o fanservice ficar maior. Mas eu diria que está equivocado, porque a Nero, a Ciyu, só fala Ode. E o que significa Ode, Haru-senpai? Significa príncipe. Ela não está falando, por exemplo, o Atashi no Ode, que seria meu príncipe. Ela só está falando príncipe, Ode. Eu quero que vocês notem que ela só disse isso. Então, se você vê em alguma legenda que está colocado meu príncipe, isso foi o Legender que quis colocar, porque no contexto ele achou mais necessariamente fazer com que ficasse mais profundo a cena tendo falado meu príncipe, que de certa maneira não está errado. Digamos que em certas interpretações você pode traduzir como se ela estivesse falando meu príncipe, mas numa tradução literal, ela só está se referindo a príncipe, ela não está chamando o Lumière de meu príncipe. Por mais que ele seja o príncipe da Nero, não teria problema. Mas isso é se ela tivesse falado realmente o Atashi no Ode. Eu sei, você pode interpretar como meu príncipe, não há problemas. Mas está um pouco equivocado, porque ela só se referiu a príncipe. Então o mais correto seria o Legender ter colocado príncipe e não meu príncipe. Eu sei, é uma parte mais chatinha, é uma correção chata, só que eu só estou querendo passar como se fosse um aviso, porque muitas pessoas podem achar certas maneiras que foi de cortar o coração, foi, digamos que, para emocionar mais, mas eu quero que vocês entendam o que foi dito no áudio e o que foi escrito, digamos que na cena, no contexto da legenda. As pessoas podem achar ao pé da letra que a Nero quis dizer isso e necessariamente ela não quis dizer. Tudo bem, ele é o príncipe dela, mas não é isso que a Ciyu falou. Eu quero que vocês entendam isso, porque não é a primeira vez. Certas obras, certos animes, o personagem fala algo, a Ciyu dá voz para certas falas, e muitas vezes os Legenders colocam com falta de informação ou com muita coisa além da conta e necessariamente às vezes pode dar uma bela diferença. Então para esse episódio de Black até não mudou tanto o contexto, ainda mais porque a gente já shippa a Nero com o Lumière. Mas eu quero que vocês entendam isso como um aviso, que isso muitas vezes já acontece e isso gera, digamos que, certas opiniões contrárias ao tipo de personagem. Para Black até não muda tanto, mas eu digo para outras obras, por exemplo. Então eu quero que você sempre tome cuidado, porque você deve ficar atento a esse tipo de informação. O que eu quero dizer para vocês é que não está necessariamente totalmente errado o Legender ter colocado meu príncipe,
mas eu ainda acho necessário ressaltar aqui que não foi meu príncipe que a personagem falou, porque muitas pessoas podem achar que foi e não foi totalmente isso. Para todo caso, é só uma curiosidade que eu queria enfatizar, não estou querendo passar como o cara que corrige os Legenders, como se eu soubesse literalmente tudo que o personagem fala, não é assim, os Legenders dão suporte muito, 50% a gente consegue entender das informações do contexto, graças a ele, eu agradeço aos Legenders que fazem as traduções, e claro, mais uma vez, não é uma correção, é só um aviso que eu quero dar. Para todo caso, muito obrigado pelas pessoas que fazem seus trabalhos legendando, mas para todo caso, é só um aviso aqui que eu queria colocar sobre a cena, sobre o contexto, e que isso às vezes pode mudar muito quando se trata de uma outra obra, então sempre deve tomar cuidado quando o personagem fala determinada coisa, você às vezes tem que traduzir literal, que às vezes fica muito melhor do que você colocar muitas outras coisas que não fazem tanto sentido, como poucas informações também, então sempre deve se tomar cuidado, por isso legendar episódio é muito difícil e deve-se tomar cuidado. Mas, para todo caso, Black arrasou, o contexto fica bonito com a fala meu príncipe, mas eu acho que era legal ressaltar a fala realmente do que foi falado. Para todo caso, já me estendi, peço desculpas. Para todo caso, continuando a falar sobre o episódio, vamos para outra parte importante. Vamos falar sobre a escola mágica montada no vilarejo de Hand. E eu acredito que agora chegamos em uma das partes mais interessantes que é a escola mágica de Hand, meus queridos corrais. Por conta que vimos que Asta virou um sensei junto de Yuno. Foram senseis honorários, senseis por um dia. E foi muito interessante essa parte, por conta do que? Vemos a maneira que o Asta conduz, digamos que os alunos dele, a treinar seus músculos. Por conta de que, se você for comparar, o Asta realmente estava dando uma aula, diferente do Yuno, da Duari e da Nero. Porque eu quero que vocês pensem que o Asta, ele não tem mana. E acontece que as crianças têm pouca mana. Então, qual o meio delas conseguirem, digamos que, treinar e ter uma aptidão melhor? Treinando o físico. Porque, como o Asta diz, mana é igual músculos. Se você treinar, você ficará fortes. Para o Asta que não tem mana alguma, foi bom e necessário ele treinar os músculos. Não é à toa que ele consegue carregar a espada anti-magia, algo que mesmo o Julius acha pesada e todos que ficam diante dele também acham. E isso é interessante porque é graças ao treinamento físico dele. Então ocorre que para as crianças conduzirem melhor a mana, seria bom, né, eles terem músculos e uma aptidão física melhor para que eles não se sintam tão fatigados após fazer uma série de sequências mágicas. Então foi interessante a forma, porque por mais que tenha sido mais brincadeirinha, descontraída, o que o Asta estava fazendo era até relevante. Não é à toa que o Nash está fazendo a sequência que o Asta estava, digamos, fazendo quando vivia em Hand, e ainda faz até hoje. E se você for ver de todos, eu acho que por mais que o Nash não frequente a escola mágica, eu diria que ele vai ser o melhor usuário, digamos que de magias, porque ele está treinando físico e já está mostrando uma aptidão para a magia de fogo que ele conduz. Então eu acho que é interessante a forma como o Asta usou esse treinamento. Para todo caso, eu diria que já no caso do Yuno, não foi realmente, digamos que uma aula que ele ensinou, porque a classe era mais crianças, primária, não era a classe, digamos que já está preparada para receber um grimoário, por exemplo. Então vemos que, aparentemente, ele, a Noelle e a Nero brincaram de casinha com as crianças. E foi muito interessante, porque o Yuno, ele não ia fazer isso, porque isso não vai ajudar em nada. E acontece que a Shitariri pressionou falando que elas vão ter uma boa recordação e o Yuno teve que obedecer, né? Porque se ele não obedecer, ele vai ser morto se duvidar. E ocorre que a gente viu que foi muito engraçado, porque a Nero virou pai, a Noelle virou bebê e o Yuno virou a mãe. Eu só diria que não queria ver essa cena, e eu acho que pela face da Battle, realmente é uma cena que você não deve ver, é uma cena que Black Clover já quis omitir, porque essa censura foi aquela censura necessária, aquela top 10 censuras mais marcantes, porque aquele tipo de cena do Yuno servindo comida para a Noelle bebê, eu acho que é uma das cenas que você nunca vai querer ver na sua vida. Para todo caso, eu diria que foi engraçado isso, a gente compara e realmente eu diria que por mais que tenha sido um episódio divertido, relaxante, se você for ver, para o Asta, se você for levar, até realmente era uma aula. Já para o Yuno não era tanto. Como o Ship-san falou, no que isso vai ajudar as crianças, não é mesmo? Para todo caso, tendo falado disso, indo para agora a aula verdadeira, a gente viu a classe Gurimoaro. Essa classe é muito interessante pelo fato de que vemos que uma das crianças lá do orfanato, ela também está lá, né, que é a irmã mais nova do Asta e do Yuno, e ocorre que essas crianças já têm uma aptidão muito melhor para conduzir magias. E o mais interessante é que os mentores que dão aulas, os instrutores, são antigos cavaleiros mágicos que foram possuídos por elfos. No episódio que o Asta e o Yuno voltam para Hand, logo no começo do arco dos elfos,
quando ele sai da base do Byakuya. Isso foi interessante porque eles estavam arrependidos e motivados pelo Astro Yuno, eles ficaram lá treinando. E foi legal que o treinamento que eles estavam fazendo é para gerar futuros Cavaleiros Mágicos. Então o vilarejo de Randy, eles implementaram uma escola mágica para que futuros magos se tornem Cavaleiros Mágicos, superando até mesmo o Astro Yuno ou sendo igual eles. Então é interessante porque logo Randy pode virar uma potência graças a isso que eles estão fazendo no momento atual. E eu achei interessante. Eu diria que seria um plot interessante o Tabata Sensei desenvolver aos poucos, quando fosse um episódio a cada 50, a cada 100, a volta para Randy, porque mostra uma evolução, como está indo. E no caso, ainda assim, eu ressalto, gostei da parte que foi envolvido isso. E diria que indo para o final, a gente viu que a Nera estava ajudando na cozinha, a Noara nos pratos, a Shitariri também na cozinha, o Ship-san estava coordenando o povo, e o Astro e o Yuno eles estavam mais centrados, né, olhando, digamos que para o vilarejo. E foi interessante essa parte, porque o Yuno chega bem depois, mas é nesse momento que ocorre uma referência aos primeiros episódios de Black Clover, onde a gente vê, digamos que a parceria, a rivalidade, o laço de companheiros. Foi interessante isso, porque se eles tivessem colocado a Oehono, que foi a primeira ending de Black Clover, tinha vibrado com essa cena daí, porque eu acho que a referência o episódio 1, se eu não me engano, foi muito marcante. Obviamente, a animação do episódio 1 estava um pouco superior, sejamos honestos. Mas eu diria que o contraste, a forma como eles quiseram colocar o pôr do sol, eu acho que ainda fica satisfatório. Para todo caso, eu acho que eles poderiam ter colocado como se fosse, como eu posso dizer, aqueles vagalumes, ficando tudo verdinho, a luz, o ambiente, teria sido uma referência mais marcante. Mas como era o pôr do sol, não faria muito sentido. Mas para todo caso, eu diria que foi uma referência muito marcante, e foi aquela cena que a gente lembra de um episódio que era filler de Black Clover, né, após o julgamento lá do Asta, onde a gente vê que ele agradece o pessoal dos Touros Negros e eles vão se preparar para a batalha contra o reino de Spade, ou na verdade era a investigação do demônio, que eles nem sabiam ainda de Spade, né, e depois o episódio seguinte realmente vira episódio canônico, que foi a adaptação do mangá. Então esse tipo de episódio é episódio especial, ou você até pode considerar episódio filler no pior dos casos, porque a gente viu que o final é aquele final clichê, que o próximo episódio ele realmente vira arco de treinamento, episódio canônico. Então vimos que com o final desse episódio, finalmente o treinamento realmente vai começar, a gente nota isso. Para todo caso, eu gostei da referência marcante, eu acho que foi sensacional e o episódio se conclui assim, por se dizer, porque é o Astro e o Yuno estendendo os braços, formando os laços deles de companheiro. Sem dúvidas, ótimo episódio da Black Clover, meu querido Kohai, minha querida senhorita. Eu diria que esse episódio, ele não teve nada assim que você vai achar, nossa, foi muito informativo, isso vai mudar o destino da obra, não. Ele pode mudar conforme o tempo for mostrado, digamos que meses, anos, por conta do Nash. Daí sim, eu diria que foi um desenvolvimento mostrado, porque esse de todos os personagens é o que demonstra ter maior potencial para se tornar um futuro Cavaleiro Mágico do vilarejo de Randy após o Astro Yuno. A gente sabe daquela garotinha que também é do orfanato, mas eu diria que de todos, ele é, digamos que o próximo Asta, assim, digamos que um discípulo. É como se fosse Konohamaru com Naruto, por exemplo. Ele pode se tornar, não é à toa que um dos pontos que eu mais gostei do episódio, além da referência ao episódio 1, ao fato do Aren ter sido mostrado, Shitariri, a interação com as waifus, foi o Nash. Eu acho que foi uma das melhores partes do episódio, que foi realmente relevante, por conta que ele não está indo para a Academia Mágica, mas ele está treinando a mesma rotina do Asta. E isso foi interessante porque a Shitariri, né, fala que aparentemente eles estão fingindo não saber nada, mas eles sabem o quanto o Nash se inspira no Asta e o quanto ele quer se tornar um Cavaleiro Mágico como o Asta. Ele segue, digamos que o mantra, as frases, a maneira como o Asta agia. E isso é interessante porque basicamente ele bebe a mesma bebida que o Asta, ele faz o mesmo treinamento que o Asta, ele tem a mesma fala. Então é interessante ver isso porque eu acho muito fofinho, eu acho muito bonito. Porque quando o Asta fala com o Nash, e o Nash não havia reencontrado o Asta ainda, foi fofinho, porque ele fica feliz ao ver o Asta, só que ele acha como tsundere com o Asta. Então foi muito engraçado essa parte, é aquele discípulo baka. Mas é muito fofinho essa parte, porque a gente viu que eles conversam aparentemente bem rápido, o Asta corre atrás do Nash, o Nash só fala algumas coisas bem frias, mas ele ficou feliz em ver o Asta, a gente nota isso. E eu acho que é interessante a forma como esse personagem é conduzido, e já fica aquela dúvida, o que será que o Tabata Sensei guarda pra esse personagem? A gente não sabe o quanto ele vai querer estender Black Clover, o quanto ele vai querer desenvolver. Aparentemente, o Nash tem potencial para ser um futuro Cavaleiro Mágico? Sim, só que iria levar no mínimo 4 a 5 anos. E com isso, já poderia ter uma sucessão de Rei Mago, já poderia ter novos esquadrões, já poderia ter novos Capitães Mágicos. Então a gente não sabe ainda se o Nash ele vai realmente virar talvez um Cavaleiro Mágico, talvez só com time skip, a gente não sabe ao certo.
mas posso dizer que eu gostei do que o episódio demonstrou. Era tudo o que eu esperava, eu disse que eu esperava algo a mais da parte romântica, mas nos termos aqui de desenvolvimento, algo que realmente poderia acontecer, o episódio foi excelente. Meus queridos corrais, que praticamente eu falei tudo, agora eu espero mais das cenas estáticas que foram demonstradas, como eu já disse com vocês. Então, praticamente tendo ressaltado tudo que eu queria, a parte que eu mais gostei, se você me perguntasse, foi ainda a parte do Asta com a Shistariine, depois referência e depois Nash, que torna praticamente tudo do episódio. Mas para todo caso foram as cenas que eu consideraria mais marcantes, porque, como eu disse no começo do vídeo, romance eu amo. Para todo caso, praticamente tendo apresentado quase tudo que eu queria falar, vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, eu acredito que devemos esperar algo que a gente já faz semanas que estamos esperando, desde o anúncio que foi feito, o arco do treinamento, o que irá ocorrer. Digamos que esses episódios até então foram episódios especiais que foram meio que a introdução, transição, né, de arco. Eu gosto de considerar esses episódios assim, embora tenham sido relevantes, porque eu já disse que o episódio do vilarejo de Hand era interessante para ver a reação do povo com Asta e com Yuno. Eles são o herói, o orgulho, algo que eu gostei, que foi muito emocionante, né? Eles tratam o Asta, digamos, que como se ele fosse o herói do vilarejo. Eles não consideram o Asta, digamos, que o causador da destruição de Clover. Eles realmente conhecem o Asta. Ele deu a vida dele para proteger o vilarejo. Então foi uma parte que eu acabei até não falando tanto, mas foi muito bonito de ter sido mostrado no episódio. E eu enfatizo aqui que eu gostei disso. E eu diria que o episódio da reunião dos Cavaleiros Mágicos foi um episódio mais fraco, mas foi interessante para a gente ver a reação dos outros esquadrões. Era um episódio que poderia ter sido um pouquinho melhor, estou sendo honesto, mas foi bom para passar essas informações que a gente sabia até então de uma maneira bem resumida. Para todo caso, o próximo episódio realmente vai ter um treinamento, é com a Mereoreona. Eu acho relevante isso por conta que o Fuegorio voltou a ser o capitão, então a gente não sabia como o Tabata Sensei poderia conduzir a Mereoreona agora nessa situação, tendo em vista que ela ainda não apareceu no mangá. Então eu diria que eu tô ansioso para ver a volta dela, por conta de que a gente não sabe qual é a posição que ela está assumindo, a gente não sabe se ela realmente tem uma posição nos Leões Carmesins agora. Então eu acho que vai ser interessante porque vai ter uma rotina de treinamento aparentemente, não é só dos Leões Carmesins. A gente sabe que pela permissão do Capitão dos Touros Negros, nosso querido Yami, eles podem se juntar a quem eles quiserem. Pelo que a gente viu, o Asta vai ter um treinamento junto, então alguns membros dos Touros Negros vão ir junto. Não duvidaria que o Uruk fosse junto do Asta, junto da Nero, da Noari. Eu diria que o foco dos episódios sempre vão se centrar em ser Asta, Noari, Nero e um outro personagem, digamos que principal. Por exemplo, quando for o episódio talvez da Vanessa, ela vai ser a personagem. Quando for o episódio do Zora, ele vai ser o personagem junto desses. É o que eu acredito, mas obviamente pode ter mudanças, enfatizando isso. Mas eu diria que para todo caso, é isso que eu espero, assim, digamos que esses personagens para o próximo. E eu acho relevante que foi mostrado que o Asta vai usar a Black Form. Então, provavelmente, a Mereoreona que vai ser quem vai ensinar ele a ter um controle melhor. Digamos que atingir um outro level da Black Form, talvez a controlar 40%, 50%. Eu esperava que fosse o Reino de Hurt e ainda acredito que a parte do Reino de Hurt vai ser mostrado daqui a alguns episódios. Obviamente o Asta vai treinar lá, porque a gente sabe que o Gadia fala, mesmo não tendo mana, ele treinou conosco e ficou muito forte. Então isso provavelmente vai ser mostrado, tendo em vista que é essa parte realmente canônica que vai ser feita. Mas para todo caso, a gente viu que vai ter uma preparação antes. O Asta vai treinar com a capitã, a antiga capitã, digamos que dos Leões Carmesins. Então, o que ela irá fazer? Ela vai lutar contra o Asta? Ela vai fazer com que o Asta atinja um outro nível da Black Form? A gente vai ter que esperar para ver. Mas eu acho que vai ser épico, porque eles vão ir para um local que a gente já viu e que eu acho que vai ser difícil de controlar, porque é um local bem quente, se é que você me entende. Para todo caso, estou muito interessado, ainda mais por ver a evolução do Asta. O treinamento da Black Form não é algo que só ocorreu em Hurt. Provavelmente alguns Cavaleiros Mágicos, alguns Capitães antes vão ajudar ele. Então eu quero ver como vai ser conduzido isso. Para todo caso, promete ser interessante e, obviamente, assistindo o próximo episódio, lendo o próximo capítulo, tendo mais informações, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo da Black Clover. Mata, né?